chamaram essa Copa de a Copa dos Protagonistas, e não foi força de expressão. Foi a Copa em que Cristiano Ronaldo e Messi disputaram a sexta Copa do Mundo de suas carreiras, e bateram recordes de gols por suas seleções. Foi a Copa da provável despedida de grandes ídolos e da afirmação de jovens protagonistas. Ela foi vencida pelo time que não tinha exatamente um único protagonista. Nível 1. Cristiano Ronaldo. Ele estreou essa Copa contra a República Democrática do Congo sem balançar as redes, no empate que deixou o torcedor português inquieto. E aí, na segunda rodada, contra o Uzbequistão, ele resolveu tudo de uma vez. 2 gols numa vitória por 5-0 e 2 recordes no mesmo lance. Tornou o primeiro jogador da história a marcar gol em 6 Copas do Mundo diferentes e ultrapassou Eusébio como maior artilheiro de Portugal em mundiais. Contra a Colômbia, no fechamento da fase de grupos, ele não conseguiu decidir de novo, 0-0. Nas oitavas de final, contra a Espanha, o mesmo time que semanas depois ia erguer a taça, Cristiano Ronaldo foi eliminado sem marcar. E naquele jogo, ele igualou a marca negativa de jogador com mais derrotas na história de Copas do Mundo, 8 derrotas em Copa, um recorde histórico numa ponta, um recorde nada glorioso na outra. E é justamente nesse contraste que mora a régua desse vídeo. Essa lista não mede quem foi o melhor jogador da Copa, não mede premiação, não mede a história da carreira deles e nem o que eles fizeram em Copas passadas. Essa lista mede uma coisa só, o peso do protagonismo individual de cada um desses 7 nomes, dentro dessa Copa específica. E esse peso tem 3 partes: quanto do resultado da equipe passou pelas pernas dele, qual o impacto no time se você tirasse ele do campo, e o que essa Copa fez com o nome dele individualmente. Mas voltando ao Cristiano Ronaldo. Contra a Croácia, na fase de 16avos, ele marcou o primeiro gol do mata-mata de Copa do Mundo da carreira dele. E é isso que precisa ficar registrado antes de qualquer veredito. Aos 41 anos, ele continua sendo o nome pelo qual a seleção portuguesa inteira se organiza. E é em cima dele que Portugal constrói o ataque inteiro. Só que essa Copa mostrou o limite disso. Ele ainda é o centro do time, mas nem sempre o centro do time é quem decide o jogo. Ele pesou mais pelo nome do que pelo resultado, e não conseguiu emplacar uma boa Copa que fizesse Portugal ir mais longe nessa edição. E o nível 2 é de um jogador que dentro do próprio time pesou mais do que isso, só que também não foi o bastante. Nível 2, Vinícius Júnior. Ele comandou o ataque do Brasil na fase de grupos. Na estreia, quando o time flertava com um tropeço logo de cara, foi ele quem buscou o empate. Nos 2 jogos seguintes, ele seguia decisivo. 1 gol na vitória confortável sobre o Haiti e 2 gols na vitória também confortável sobre a Escócia. 3 jogos, 4 gols dele, puxando a responsabilidade do ataque brasileiro. Aí veio a fase mata-mata, e o gol sumiu. Contra o Japão, sem participar diretamente do placar, no jogo da eliminação contra a Noruega foram 17 perdas de posse de bola em 46 ações, tentando resolver sozinho contra uma defesa organizada, e mesmo assim, foi ele quem criou a chance mais clara do Brasil naquele jogo, um passe açucarado para o Endrick, que saiu cara a cara com o goleiro, mas não converteu. Ele tentou, só que dessa vez, tentar não foi suficiente. Depois da eliminação, ele foi o primeiro a assumir a responsabilidade diante da imprensa, pediu desculpas à torcida e prometeu não desistir de tentar devolver o Brasil ao topo. O Brasil saiu dessa Copa na mesma fase de Portugal, nas oitavas de final, mas o protagonismo de Vinícius Júnior pesou mais do que o de Ronaldo enquanto durou. Ele resolveu mais pelo próprio time do que Cristiano Ronaldo resolveu pelo dele. Só que na hora mais dura, os dois pararam do mesmo jeito, sem conseguir a decisão que o time precisava. E foi justamente quem eliminou o Brasil que aparece no nível 3, porque foi mais longe que os 2 primeiros nomes dessa lista. Nível 3, Haaland. Ele começou essa Copa contra o Iraque com 2 gols, numa vitória por 4-1, e repetiu a dose contra o Senegal, mais 2 gols, vitória por 3-2. 2 jogos, 4 gols, exatamente a sequência que a Noruega esperava do maior artilheiro da história da seleção norueguesa. Com a classificação já garantida matematicamente, ele nem entrou em campo no terceiro jogo da fase de grupos contra a França. Na fase de 16avos, contra a Costa do Marfim, o jogo estava empatado em 1-1 até ele decidir. O gol dele fechou a vitória por 2-1, o gol da classificação. E aí veio o jogo que a torcida brasileira não esquece tão cedo. Nas oitavas de final, contra o Brasil, Haaland fez os 2 gols da Noruega já no final do segundo tempo, antes de o Brasil descontar já nos acréscimos. A imprensa internacional inteira parou para falar dele depois daquele jogo. O jornal espanhol Marca chamou ele de ciborgue e escreveu que um ciborgue aniquilou o Brasil. O italiano Gazzetta dello Sport publicou que Haaland é maior que o Brasil. O francês L'Équipe resumiu em uma frase: Haaland fez o Brasil chorar. E na própria Noruega foram registradas vibrações no solo causadas pela comemoração dos torcedores nas ruas, de tão marcante que foi para eles esse jogo. A Noruega seguiu viva até as quartas de final, quando parou diante da Inglaterra, derrotada por 2-1, dessa vez sem gols do Haaland. 5 jogos, 7 gols. Ele foi decisivo sempre que precisou ser, carregou a artilharia da própria seleção e levou a Noruega mais longe do que em sua última participação em uma Copa do Mundo.
há 28 anos atrás. Um recado rápido, se você está gostando desse ranking até aqui, se inscreve no Templo do Futebol para não perder o próximo episódio e me ajuda a atingir a marca de 10 mil inscritos até o fim desse mês. Me dê essa força. Mas voltando, nível 4, Harry Kane. Ele estreou com 2 gols contra a Croácia numa vitória por 4-2, depois voltou a marcar no último jogo da fase de grupos com um gol contra o Panamá, na vitória por 2-0. Na fase de 16avos, no sufoco contra a República Democrática do Congo, ele marcou os 2 gols da virada por 2-1. Nas oitavas contra o México, foi dele o gol que garantiu a vitória por 3-2. 6 gols até ali, decisivo em todos os jogos até aquele momento. Nas quartas, contra a Noruega, vitória por 2-1, mas sem gol dele. Na semifinal, contra a Argentina de Messi, derrota por 2-1 e o seu inglês parou ali. Na disputa de terceiro lugar, vitória estrondosa por 6-4 contra a França, com direito a um passeio da Inglaterra no primeiro tempo, mas Kane nem precisou entrar em campo para garantir a vitória nesse jogo. Harry Kane foi mais decisivo e chegou mais longe do que os níveis anteriores dessa lista. Só que ao lado dele estava Jude Bellingham, outro nome decisivo para a Inglaterra chegar tão longe. Ambos foram protagonistas nesse time. A pergunta que fica é simples: o capitão Harry Kane foi o principal protagonista da Inglaterra nessa Copa? Ou quem deveria estar ali nessa lista é o Jude Bellingham? Deixe sua opinião nos comentários. E o nível 5 é do jogador que ergueu a taça, foi eleito o melhor do torneio e ainda assim, pelos nossos critérios, ficou apenas com a medalha de bronze. Nível 5, Rodri, o coroado. A campanha da Espanha nessa Copa foi de uma solidez que nenhuma outra seleção chegou perto de repetir. Depois do susto na estreia, que ficou apenas o 0-0 contra Cabo Verde, a Espanha foi vencendo seus adversários com consistência, com a defesa espanhola sendo vazada uma única vez, já na fase mata-mata, contra a Bélgica, pelas quartas. Na semifinal, mesmo em um jogo difícil contra a França, a Espanha soube controlar o jogo e venceu por 2-0, com um gol em cada tempo do jogo. E na final, contra a Argentina, em outro jogo complicado, ela soube se impor e dominou o adversário, mesmo com o gol saindo apenas no final do jogo. Rodri foi titular em todos os 8 jogos e foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, mesmo sem marcar gols ou distribuir assistências. Pelas conquistas, ele deveria estar no topo dessa lista. Só que essa régua não mede premiação, e sim um protagonismo individual. E o próprio time que ele ajudou a comandar conta a história contrária. O trabalho dele foi segurar o meio de campo, distribuir o jogo, ser o cérebro de uma seleção que sofreu um único gol em 8 partidas. Ele foi eleito o melhor exatamente por fazer isso bem, silenciosamente. E essa é a pergunta que sustenta o nível dele. Qual o impacto no time se você tirasse ele de campo? Se você colocasse outro volante de nível alto na mesma função, será que essa Espanha jogaria muito diferente? A Espanha dessa Copa não foi construída em torno de um nome, foi construída em torno de um sistema, o mais impecável defensivamente do torneio inteiro, e Rodri foi a peça que fez esse sistema funcionar melhor do que qualquer outro em campo. Isso é mérito, e é imenso, mas não é protagonismo individual, é excelência dentro do coletivo. Ele foi coroado com o título e com a premiação individual máxima do torneio, só que no fundo, essa coroa não pertence só a ele, ela pertence a um conjunto de engrenagens que juntas formaram um time que provou que o coletivo pode ser maior do que qualquer estrela individual. E o nível 6 é do maior artilheiro da história das Copas, e mesmo assim ficou apenas com a nossa medalha de prata. Nível 6, Mbappé, o recordista. Ele marcou 2 gols contra Senegal e 2 contra o Iraque, ainda na fase de grupos. Seguiu decisivo nas oitavas com 2 gols contra a Suécia, seguiu marcando nas quartas contra o Paraguai e nas semis contra o Marrocos, e fechou a campanha com 2 gols na disputa do terceiro lugar contra a Inglaterra. 10 gols em 6 jogos diferentes, chuteira de ouro como artilheiro da competição, mas a França parou na semifinal, derrotada pela Espanha por 2-0, e depois perdeu também a disputa do terceiro lugar por 6-4 para a Inglaterra. E foi justamente na disputa pelo terceiro lugar que ele ultrapassou o Messi e se tornou o maior artilheiro histórico da Copa do Mundo. Mbappé fez mais gols do que qualquer outro jogador nessa Copa, mas a França terminou em 4º lugar. E aqui vale ser justo com o resto do time francês. Osama Dembélé fez 6 gols na competição. Michael Olise não balançou a rede nenhuma vez, mas distribuiu 7 assistências. Os dois também foram grandes destaques desse time. A França teve mais de um nome pesado carregando o time, e formou um coletivo muito forte também. Só que um coletivo bem diferente do da Espanha. Ali era um conjunto de estrelas jogando juntas. Na Espanha, era um sistema, com engrenagens, funcionando quase sem depender de nenhum nome individual em específico. Os números do Mbappé já são um recorde histórico, e a tendência é que esse recorde só cresça. Ele ainda deve disputar pelo menos mais 2 Copas do Mundo em alto nível, enquanto Messi, o segundo maior artilheiro da história das Copas, muito provavelmente já disputou sua última Copa. E o próximo nome da lista, ainda em atividade, é o Harry Kane, com 8 gols a menos que Mbappé. Se depender da idade e do nível atual, esse recorde deve ficar marcado no nome dele por muitos e muitos anos. Ele é o recordista,
Só que nessa Copa, estatística e resultado andaram em direções diferentes. E o nível 7 é do único que podemos dizer ser insubstituível nessa Copa. Nível 7, Messi, o insubstituível. Estreia contra a Argélia e o que se via em campo parecia loucura para um jogador de 39 anos. Um hat-trick, 3 gols, vitória por 3-0 e Messi alcançando, ali mesmo, os 16 gols do alemão Klose, o recorde histórico de artilheiro de Copas do Mundo. A imprensa internacional inteira parou, o Marca chamou de hat-trick histórico, o L'Équipe escreveu Viva Léo, o mundo deportivo resumiu em 2 palavras, único e insubstituível. No jogo seguinte, contra a Áustria, mais de 2 gols e ele isolou o próprio nome no topo da artilharia histórica das Copas, sozinho, à frente de Klose. Depois, contra a Jordânia, mais 1 gol. 3 jogos na fase de grupo, 6 gols. Na fase de 16avos contra Cabo Verde, jogo que foi para a prorrogação, ele teve o maior número de finalizações dele na competição inteira, convertendo apenas 1 gol, mas que foi importantíssimo para a vitória por 3-2. E nas oitavas contra o Egito, veio o gol mais difícil da campanha. A Argentina perdia por 2-0, uma das piores atuações individuais de Messi no torneio, e mesmo assim, foi ele quem puxou a virada. O gol do empate antes de o time fechar em 3-2. 5 jogos, 8 gols. E é aqui que a estatística oficial da própria competição resume o resto. Messi participou diretamente de 9 dos 14 gols da Argentina até as quartas de final. Mais da metade de tudo que o time fez ofensivamente numa Copa inteira passou pelos pés de um jogador de 39 anos. Foi por isso que a imprensa argentina cunhou um termo para essa Copa: Messi dependência. E foi o próprio Julián Álvares quem resumiu, depois da virada contra o Egito. Não há muitas palavras para descrever a Copa do Mundo que o Messi está fazendo. É impressionante. Só que na fase mais dura do torneio, o artilheiro sumiu do placar. Nas quartas contra a Suíça, vitória por 3-1, ele não marcou, mas deu uma assistência. Na semifinal contra a Inglaterra, vitória por 2-1, ele também não marcou, mas participou diretamente dos 2 gols da classificação. E na final contra a Espanha, derrota por 1-0, onde ele não conseguiu decidir o único jogo que faltava. Messi terminou essa Copa com 8 gols e 3 assistências, vice-artilheiro da edição e vice-artilheiro histórico do torneio, atrás apenas de Mbappé. Foram 8 jogos ao todo pela Argentina, os 2 em que não balançou a rede deu assistências decisivas, nas quartas e na semi. O único jogo em que não conseguiu ser decisivo de nenhuma forma foi exatamente o último, a final contra a Espanha. Mas tem um motivo para ele estar no topo dessa lista. Nenhum outro nome aqui carregou um time inteiro do jeito que Messi carregou a Argentina, do primeiro minuto da estreia até o último minuto da final. Mesmo aos 39 anos, jogando contra o relógio e mesmo sabendo que muito provavelmente aquela seria a última Copa da sua vida, ele mostrou de novo o gênio que sempre foi, o mesmo que fez ele ser eleito o melhor jogador do mundo 8 vezes na carreira. Se a régua desse vídeo mede protagonismo individual, ninguém protagonizou mais do que Messi nessa Copa. A taça ficou de fora, mas até o último apito, ele foi o nome de quem a Argentina inteira dependeu para continuar viva, e que o mundo inteiro admirou jogando nessa Copa. 7 nomes, de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, o insubstituível, que perdeu a final e mesmo assim fecha essa lista no topo. A Copa dos protagonistas terminou sendo vencida por quem menos precisou de um. Agora é com você. Se você acha que algum desses 7 nomes está no nível errado, ou que outro jogador deveria estar presente nessa lista, deixe a sua opinião nos comentários. Diga o que você mudaria. E se inscreve no canal para não perder o próximo episódio do Tempo do Futebol.